Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje eu vou trazer para vocês algumas recomendações para que você faça um bom game design nos seus projetos, baseado na minha experiência, para que você aprimore, melhore o seu game design, certo? E se você gosta desse tipo de vídeo de recomendações, eu dando as minhas dicas aí pessoais, você dá aquela joinha aí, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito e clica no sininho para receber notificações quando sai de novo. Assista o vídeo até o fim. Agora mudaram as regras do YouTube, gente. Que agora, cada 12 meses, a gente tem que ter 4.000 horas de visualização de vocês. Senão a gente perde monetização. Então, conto com a ajuda de vocês aí, para que a gente bata essas 4.000 horas por ano, para que a gente continue fazendo esse trabalho aí para vocês. Certo, povo? Conto com vocês. Solta a vinheta e vambora. Pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouco aí dessas recomendações que eu tenho pra vocês. Quero deixar claro, gente, que são recomendações, não são regras absolutas, que você tem que seguir como se fosse a tábua dos 10 mandamentos, né, e pra quem é religioso, enfim, né, mas só pra fazer uma alusão, né, não são coisas absolutas, são coisas pra gente discutir, pensar, são coisas que na minha prática e na minha vivência funcionaram muito bem. Então eu acho que vale a pena trazer essa experiência pra vocês, porque eu garanto que cada game designer vai ter uma experiência diferente, cada desenvolvedor de jogo vai ter uma experiência também diferente. E aí eu quero também mostrar pra vocês que, ó, tudo que eu faço, gente, pra vocês aqui no Fábrica, às vezes não fica claro isso, tá? Eu faço sempre um roteiro. Então, eu pesquiso e faço um roteiro, né? O meu roteiro, ó, tá tudo aqui, ó, registrado com anotações, desenhinhos, tal, ó, tudo resumidinho, pra mostrar pra vocês. Por que eu tô mostrando isso pra vocês, gente? Porque tem muita gente que acha que eu sento aqui só gravo, sento a bunda na cadeira e saio falando. Não, eu faço um trabalho de pesquisa antes, eu monto um roteiro. Aí o meu roteiro geralmente eu prezo por tópicos, né? Pra deixar ele mais fluido, né? Mais natural. Aqui é o que eu vou apresentar pra vocês, pra não ficar uma coisa muito engessada, muito leitura. Porque daí quando eu quero citar alguém, daí eu faço a leitura do Game Dev, que é o quadro novo que a gente faz. Beleza? Então vamos às recomendações. E aí, muitas das recomendações que eu vou fazer agora, a primeira parte, ela trata de antes do desenvolvimento. Antes mesmo de eu começar a fazer o jogo, eu já tenho que ter algumas preocupações. E aí, o primeiro delas que eu coloco pra vocês é assim, ó, gente, levante muitas ideias. Não acredite na primeira ideia que apareceu. Nem sempre a primeira ideia que aparece é boa. Por isso que a gente usa as técnicas criativas e tudo mais, para tentar nos ajudar a vir ideias, várias ideias, para que venha uma outra ideia, uma combinação dessas para surgir uma ideia mais interessante. Inclusive eu fiz já um vídeo sobre técnicas criativas, inclusive vou deixar vários cards aqui para vocês, de vários assuntos que eu já tratei o conceito, já tratei o que é, para que você tenha como complemento a esse vídeo aqui, que eu vou fazer só as recomendações, beleza? E você pode deixar aqui também no comentário que eu posso estar respondendo ou fazendo até um vídeo específico sobre isso. Mas esse é o ponto, gente, ter um banco de ideias. Você ter uma forma de você registrar suas ideias e de explorar bem essas ideias também, né? Esse o ser mágico do Stanislavski, né? Que é você ter se eu fizesse isso no roteiro, ou tivesse um personagem e tal. Por que a gente não faz esse mesmo processo do ser mágico do Stanislavski para jogos, né? Pra gente elencar ideias de jogos num caderninho ali e pensar bem sobre o que a gente vai desenvolver. Então fica como ideia aí o ser mágico do Stanislavski, fica a questão das técnicas criativas, né? O brainstorming, a caixa morfológica para organizar. Ou seja, a forma que você se sentir mais à vontade para você elencar ideias e pensar nisso de uma forma mais crítica. Claro, se puder envolver pessoas, mais gente, ajuda. Mais uma equipe de umas pessoas de 4 a 5, assim, vale a pena porque isso gera uma troca de fusões de ideias e de pensamentos. Outra questão também, gente, é pesquisa de mercado, tá? Pesquise o seu mercado, em que termos? Bem, primeiro, o gênero, né, que esse jogo vai ter. Que gênero que tá saindo mais? Qual que é o gênero que é menos? Ou às vezes, qual é aquele gênero que não tá sendo muito explorado e que tem um potencial de mercado? Que tecnologia que eu vou empregar? Porque não adianta botar numa tecnologia obsoleta, entendeu? Não vai resolver o teu negócio. Então tu tem que analisar aqui que está dando mais retorno. O teu público, quem é o teu público, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, gente. Quem é o público-alvo do teu jogo? Isso é fundamental você ter clareza nisso. O local que tu vai colocar, né? A distribuição da venda, como que tu vai fazer esse apelo. Ah, vai buscar investimento coletivo? Tá, ok. Mas tem um protótipo, então sabe, tem que... Em resumo, gente, se você não tem noção de como trabalhar nisso, é o que eu já falei aqui, faça um benchmarking, ou seja, pegue outros desenvolvedores e vejam o que eles estão fazendo para monetizar seus jogos, onde é que eles estão colocando à venda, que tipo de jogos que eles estão fazendo, se eles estão tendo retorno financeiro, porque assim, ó, no mínimo dos mínimos você vai ter que estar alinhado aos outros, à concorrência. Se você não sabe, aprenda com os outros, né? É uma boa tática aí
para te começar. E aí, claro, aquele reforço que eu vou fazer especial, conheça o público-alvo do teu jogo. Como é que ele é o perfil como jogador? Já falamos sobre teste de Burton aqui, né? Já falamos sobre isso, mas não tem só esse modelo de perfil, né? Mas ele é o principal, ele é a base de todos os outros. Quais são as preferências deles, que gostos? Ah, eles são mais geeks, ah, eles gostam de tecnologia, ah, entende? Começa a entender para você poder direcionar a tua propaganda também pro lugar que está esse público. Ele é e outra, e que tipo de jogador que ele é? Ele é mais casual, ou ele é mais hardcore, ele tá no meio termo, ou seja, entenda melhor, porque isso vai influenciar diretamente no teu game design. Você precisa ter essa clareza, porque senão tu vai às vezes botar numa plataforma que é mais casual, por exemplo, e daí não vai ter um retorno esperado por você. E às vezes não é porque o jogo não tem bom potencial, é porque você colocou na plataforma errada, ou divulgou errado, né? Ou aquela imagem não tá tão atrativa a ponto de interessar o cara a baixar o teu jogo. Tudo isso são testes que você tem que fazer tanto no benchmark, como eu falei antes, como também eu já falei do teste AB, né? Que você faz uma proposta, depois faz outra proposta pro mesmo jogo, pro mesmo lugar, tal, com as mesmas condições de experimento, né? E aí você verifica qual que tá dando mais resultado e mantém aquela que tá dando mais resultado. Então são técnicas que a gente vale a pena testar aí para verificar. É teste e vai vendo o que acontece, né? Outra questão, gente, busque referenciais de outros projetos, de outros jogos que já existem. Tente observar, ver os padrões que já tem esses jogos. Se eu vou fazer um jogo, sei lá, de luta, eu já vou ver jogos de luta para entender o que todo jogo luta tem. E não só isso, eu também vou observar o que eu posso fazer diferente nesse jogo de luta. Que aí vem o aspecto da inovação, né? E principalmente da inovação incremental, que é você ter um produto e dar uma melhoradinha. Não é o que a gente chama de inovação radical, que é totalmente mudar um paradigma e fazer uma grande transformação. Mas uma inovação incremental, pequena, que você consegue fazer. Como é que acontece isso? Por busca de referencial de outros jogos, de outros produtos que sejam próximos ao seu. Sem isso você não tem como fazer. Fora que também quando você for fazer o seu game design, você já vai ter muita clareza do que aquele tipo de gênero de jogo precisa, né? O que até o Paul Gui lá fala no livro dele, né? Que é o domínio semiótico, né? Você tem a noção desse domínio semiótico, de todos esses significados, símbolos e tudo mais, que esse jogo, esse tipo de gênero de jogo passa pro jogador e tem nele, seja de forma tangível, né, ou de forma intangível, nas emoções, na relação, aquela coisa da estética, né. E aí, gente, terminando essa parte do antes, vale a pena também organizar num documento isso. Geralmente o que a gente trabalha com High Concept, né, que eu já falei também aqui no canal, que é um documento de 1 ou 2 páginas onde você deixa tudo isso de uma maneira clara, objetiva, dizendo o que você quer com essa proposta. E claro, dá uma clareza em termos de custo, de scope e de tempo, né? É a tríade aí para nós pensarmos em termos de qualidade e de forma que daí, uma vez que esse projeto tem andamento, tá bacana, tá legal, aí sim a gente parte para o desenvolvimento. É legal, gente, também você mostrar para especialistas esse tipo de documento, para ter um aval deles, para ver, sentir se aquilo tá legal, porque às vezes a gente acha que tá uma super ideia fodástica, né? E a gente vai ver depois e não é tudo isso. Porque é nesse momento, gente, que você consegue desse antes perceber a questão de originalidade da tua proposta. Apesar que a originalidade pura, como eu falei para vocês, o radical, ela é meio complicada, né? Mas alguma coisa a gente consegue fazer. A questão da viabilidade, você tá pensando também, né? Se é viável esse projeto, isso é muito importante. E também, gente, uma coisa que eu acho assim, ó, muito fundamental, a coesão das tuas ideias, do que você está pensando. Isso é uma coisa que eu vejo muito, muito comum. E aí eu vou explicar isso de uma forma mais clara possível para que você entenda por que eu falo dessa coesão. Por exemplo, a gente tem um modelo que é a Tetris do Shell, que eu já citei aqui para vocês, e o MDA Framework. Vamos pegar o MDA Framework e depois a Tetris. No MDA Framework a gente tem o quê? A mecânica, temos a dinâmica e temos a estética, certo? Então eu tô criando um jogo, eu pensei numa mecânica fodástica, cara, nossa, criei altas regras, altos sistemas ali, só que eu criei uma estética, sei lá, eu criei uma mecânica muito de puzzle, quebra-cabeça e tal, e aí eu criei uma estética que é muito mais adequada para um jogo de ação, por exemplo. Ou seja, a estética, as tuas emoções, a atmosfera e também, claro, a parte visual e sonora, que também é esse impacto visual que a gente tem, não tá coesa
com a mecânica. E a dinâmica entre os dois também tá péssima. Então quer dizer, eu pensei muito num elemento só e não pensei no todo. Isso é um problema quando a gente fala de projeto. A gente tem que ter uma visão central do todo, dos 3 elementos. E aí quando a gente vai pra Tetra do chão é a mesma coisa também. Pensei muito na narrativa, mas deixei de lado a mecânica. A mecânica não tá nada a ver com a narrativa, não tá casando. A estética foi feita de um jeito... o jogo é todo sobrevivência e tá a estética toda happy e feliz e não tá passando aquela coisa sombria que eu queria, né? Pra minha proposta de jogo de sobrevivência. Ou então a mecânica tá cheia de recurso, né? Sendo que é um jogo de sobrevivência. Então, sabe, pensar melhor nesses elementos. Ou às vezes a tecnologia que tu empregou não passa aquela sensação, né? Os elementos têm uma ligação entre eles. Você não pode pensar demais no elemento e deixar o resto de lado. Você tem que pensar neles de forma sistêmica, né? Até porque o jogo é um sistema complexo. Para que a gente tenha uma compreensão melhor do todo e de todas as suas partes. E aí quando a gente começa, tanto nessa parte de se preparo antes do game design e quando vai pra produção, gente, a gente tem que se importar muito com a comunicação com a equipe. E aí eu não falo só de comunicação escrita, eu também tô falando da comunicação falada. Essa comunicação verbal aí, né, que a gente tem aí, que ela é importante. Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa parte. Chama a equipe, alinha os objetivos, apresenta a proposta, apresenta o que tu está querendo como proposta de mecânica, de estética, de tecnologia, por que aquelas escolhas foram feitas daquela forma, né? Justificar isso, para que eles se entendam realmente o porquê das coisas e se sintam motivados e engajados a participar desse projeto, porque senão eles não se sentirem engajados, se eles não entenderem o porquê, vai ficar uma coisa distoante, vai dar problemas no desenvolvimento. Também ouça as ideias deles, porque às vezes você está lá no teu mundinho fechado e também você não presta atenção em outras ideias, em outras visões de mundo que eles podem te oferecer. Analise a viabilidade, isso é fundamental, como eu falei para vocês, lá dos especialistas. Registre essas ideias que são sugeridas pelo pessoal e faça as alterações, porque às vezes fica falado lá a ideia, tá, beleza, legal, daí não anota, esquece, daí nunca mais lembra do negócio. Tenha o hábito de registrar essas coisas. E aí uma coisa muito importante, gente, caso você tenha alguns stakeholders aí interessados, além da equipe de desenvolvimento, que é muito difícil de você ficar desassociado, mantenha contato com eles. Tem gente que às vezes fecha o contrato com o cliente e esquece, nunca mais entra em contato com ele. Ele parece que, né, gente, tem que manter contato, tem que deixar ele atualizado do que está acontecendo, certo? Ele é uma pessoa interessada que esse projeto dê certo. Beleza? Então mantenha o contato. E mais uma dica também, se terminou o projeto, fechou, entregou para o cliente, mantenha o contato depois também, porque depois ele pode virar um cliente para outro produto ou indicar para outras pessoas também. Outra questão também, desenvolva fazendo um ciclo iterativo de produção. É um ciclo de repetição. E eu falo muito do PDCA, que eu já falei aqui no Fábrica para vocês, que é o ciclo do PDCA porque você planeja, projeta, você faz, né, acontecer aquilo que você planejou, verifica, né, se está em conformidade com o que tu planejou, com o que foi feito. E importante testar com usuários aqui também, não só desenvolvedores, e depois faz ações corretivas mediante o que você testou. Isso várias vezes, não é assim, ó, fazer o projeto todo para depois implementar tudo e depois testar. Isso não vai dar certo, a chance de retrabalho é muito grande aí, tá? É pequenos ciclos, planejou um pedaço de uma fase, por exemplo, vai lá e faz a fase, vai lá e checa se deu tudo certo nessa fase, se tá passando a sensação que tu quer, a experiência que tu quer de fato, e depois faz ações corretivas. Vai fazendo vários ciclos desses, dividindo esse jogo em vários pedaços e etapas, depois criando todo, né, também, né, para que você tenha essa garantia de qualidade. Então, nesse sentido, gente, quando você faz ciclo iterativo, você, testes intermediários, né, então o teste não é só no final do processo, o teste tem que ocorrer no meio. Então, tu planejou, fez, checou, já aplica, já checa aqui com o teste e aí faz as ações corretivas. Várias vezes esse ciclo. Metodologias ágeis já trabalha dessa forma, né? Scrum trabalha dessa forma, então já é uma prática das metodologias ágeis, como eu trabalhei em outro vídeo. Faça os protótipos também, gente. Trabalhar com protótipos ajuda bastante nisso, para você ter uma visão mais concreta do que tu está planejando e para o usuário fica mais fácil de entender também. Documentação também é fundamental para você padronizar, para você saber que caminho você está tomando. E, cara, é difícil de tu lembrar tudo. Se você não registrar, olha, a chance de tu começar a esquecer as coisas e não lembrar, ainda mais numa equipe, né, de dar ruído de comunicação, é grande. Só que faça uma documentação que seja parcial, não vai fazer toda a documentação para depois implementar. Faça uma parte, vai lá e vê se funciona, cria um protótipo e assim por diante. Por isso que é o modelo
de ciclo iterativo, né? Você vai fazer vários ciclos desses, com pequenos pedaços do projeto que vai fazendo, até depois tu ir criando a visão mais de teste de sistema, para daí sim pensar num todo mesmo. Fazer protótipos, pessoal, e aí fazer a prototipagem também entra nesse esquema, e aí você pode fazer o protótipo tanto de alta fidelidade, já num game engine, no motor de jogo mesmo, mas também pode ser de baixa fidelidade. Às vezes você fazer um wireframe, você fazer uma prototipagem de papel, já funciona para você entender como é que é o jogo, como é que vai se lidar com as coisas do jogo. Faça testes, como eu já falei para vocês, mas importante ainda, faça testes com usuários. Eu vejo às vezes muito desenvolvedor que negligencia essa parte de testes com usuários. Ah, mas como é que eu vou fazer um teste com usuário? Não sei o que. Gente, fóruns, grupos de Facebook, participe de eventos, que sempre tem espaços lá para playtest. Essas oportunidades vocês têm que agarrar, porque são formas de você fazer de uma forma gratuita e que você consegue colher muita informação para melhorar o teu game, principalmente para o teu público-alvo, tá? É essencial, gente, porque às vezes assim, ó, a gente às vezes não tem a compreensão total do que é o usuário. E às vezes a gente acha que está resolvendo um problema. Ah, não, se eu fizer isso aqui vai resolver o problema. Mas na verdade o problema é outro, não é nem esse. Por exemplo, a gente às vezes fala, essa fase aqui eu acho que está muito difícil, o problema, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes não é a fase que está difícil, às vezes é porque faltou um tutorial antes. E as pessoas não estão nem entendendo o sistema de regras do teu jogo. Então às vezes a gente tem que pensar nisso, e aí o playtest vai te responder muito isso. Só que playtest, gente, não é fazer e largar o usuário embora, tá? É acompanhar o usuário. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode só acompanhar e ficar quietinho, que é o que a gente chama de fly on the wall, ou a gente pode ser um participante desse processo. Então a gente vai observar, vai conversar com ele, dialogar. E aí tem várias formas de coleta de dados também que a gente pode adotar, né? Um formulário, registro de anotações, gravar, fazer uma entrevista. Tem várias formas. Mas é importante, gente, você estar observando quando ele está jogando, sabe? As reações, ver onde é que ele está indo, quanto tempo ele leva para fazer uma operação, algum processo. Perceber essas coisas que às vezes ele não vai te responder no formulário, tá? Que ele não vai te dar essa resposta lá. Envolva o cliente externo. Muitas vezes o cliente externo só aparece no início e no final, né? Não, tente envolvê-lo. Eu sei que é difícil às vezes, porque às vezes não bate a agenda. Eu mesmo já tive muito esse problema de não bater a agenda. Mas sempre tem um jeitinho, cara, de a gente estar envolvendo o cliente. Eu já tive casos, por exemplo, no projeto que eu trabalhei no Nexus Nextel, que eu vou falar do meu portfólio ainda pra vocês, tá, gente? Mas nesse projeto específico, sabe como eu fazia o acompanhamento com o cliente? Telefone, cara, por telefone. Eles ligavam pra mim, e aí a gente ia conversando por telefone, daí tinha ali a tela do computador pra mostrar as coisas e fazer acontecer. Hoje, gente, com Skype, WhatsApp, com tudo que tem, cara, tem muitas formas de fazer isso. Então, hoje em dia, o cliente não precisa nem estar presencialmente ali, ele pode estar remoto e pode estar participando contigo aí com ideias e sugestões. Isso ajuda bastante, gente, no retrabalho, e ajuda a evitar surpresas, né? Tu chega lá e ele vê que não, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu pedi. Porque às vezes, gente, o cliente chega pra gente e explica de um jeito, a gente entende de outro e não era o que ele queria, entende? Então a gente tem que ter essa importância de entender o cliente, se colocar no papel dele e tentar compreender o que ele está querendo ali, para que a gente consiga atender a necessidade dele, porque no final das contas a gente quer isso para o nosso cliente, seja ele um contratante de prestador de serviço, seja ele um jogador que vai baixar lá numa Apple Store da vida. Esse que é o nosso papel. Outra questão também, gente, é a estrutura de um bom game design, né? E aí eu tô falando muito da documentação mesmo, do document, tá? Tente fazer uma estrutura que seja enxuta, que seja objetiva, outra, que seja fácil de buscar as informações, tá? Porque ninguém vai ter saco para ficar lendo pela quinta vez o documento inteiro para achar uma informação. Então vá direto de uma forma que você organize que seja fácil de consultar. Adeque essa documentação a quem se destina. Ah, tu vai apresentar isso pro cliente lá, pro stakeholder? É pra equipe interna? Sabe? Porque a forma de ele perceber isso é diferente. Já aconteceu comigo muitas vezes, de eu mandar um doc para um cliente lá, eles assim, putz, mas isso aí, não vou ler isso aí. Eu quero no PowerPoint. Então daí faz um PowerPoint. Ou então, por exemplo, que eu já trabalhei com o Wiki, né? Pro Wiki, para a equipe interna, funciona legal porque dá para fazer atualização, dá para fazer, ele já faz controle de versão. Só que pro cliente eu já tinha que adaptar para um PowerPoint, porque eu não vou mandar para um cliente ele editar um Wiki ou ler um Wiki, entendeu? Se torna muito prático para ele. Então daí tu adapta de acordo com o público. Outra questão também, gente, use formas fáceis de você organizar a informação, certo? Tabela, gráfico, desenhos. Claro que você vai ter que ter o texto também para descrever algumas coisas, mas formas rápidas de consulta sempre valem a pena. As tornam mais objetiva a tua explicação, só que tome cuidado também, né? Porque a tua imagem tem que ser autoexplicativa. Se a tua imagem precisa muito de uma explicação a mais,
talvez reveja essa imagem para deixar ela mais clara. E outra coisa importante, gente, registre as alterações que você faz no GDD e mantenha esse documento atualizado. Ah, mas não tem como? Tem sim, ó, um Google Drive da vida, ele registra todas as alterações que tu faz, tem controle histórico, tudo bonitinho. E é um documento que tu compartilha com todo mundo. É uma forma de fazer. Ah, mas não tem... Ué, coloca lá na capa, controle de alterações, data da alteração, quem alterou, o que foi alterado, sabe? Faça um controle assim. Você vai ter o controle de alterações feito e realizado. Ou um programa de controle de versão. Então tem muita forma, gente, de fazer isso. Tudo isso, gente, são dicas que vão garantir que você tem um bom game design. Você tem um game design que realmente seja viável, seja bacana e que atenda o teu público. E aí nesse sentido também, gente, outra dica que eu dou para vocês é a questão da experiência. Quando você pensa numa experiência para um jogo, tem muita gente que às vezes fica muito centrado lá no game, lá dentro do jogo. Mas a experiência não é só o jogo. A experiência também envolve as relações sociais que esse jogo está promovendo em volta, online. Envolve também a questão do ambiente onde esse jogo está sendo jogado. Então vamos supor lá, até isso foi uma coisa que surgiu numa discussão em sala de aula que eu achei bem interessante. Just Dance, né? Pega o jogo Just Dance. Pô, tem que pensar no ambiente que esse jogo vai ser jogado. Pô, as pessoas vão jogar onde isso aí? Pô, em casa. Mas tem que ter um espaço legal para elas também. Então você tem que facilitar a jogabilidade de uma forma que as pessoas não saiam se matando por aí. Entende? Você tem que ter uma preocupação um pouco nesse sentido, de deixar um pouco mais fácil. Já pensou se o Just Dance fosse uma coisa toda presa em coisa? Não, isso é meio complicado, né? Mas não, é segurar um celular, ou segurar um emote, ou segurar um controle, enfim. Torna a coisa um pouco mais simples, né? Para facilitar a vida para o usuário. Outra coisa que eu já falei em alguns vídeos também, para fazer para um evento. Tem que ser uma coisa mais objetiva, não pode gerar muita fila. Daí as pessoas começam a ficar irritadas e vão embora. A não ser que tu tenha um prêmio muito bom para dar, né? Se a pessoa ganhar no jogo, né? Aí elas até aguentam mais, e até viram uma propaganda. Nossa, o que tá acontecendo naquele stand ali, né? Tem formas e formas, então perceber o ambiente faz parte também do jogo. Ou então você vai fazer um jogo de realidade virtual. Pô, você tem que considerar o ambiente, né? Você tem que considerar algumas coisas. A realidade aumentada, no caso, né? Olha a realidade aumentada também. Olha o Pokémon GO, a série de coisas que aconteceu. Claro que assim, você não é responsável no sentido de vou impedir o usuário de atravessar uma rua. Mas poxa, será que não vale a pena ter um aviso lá dizendo cuide de onde anda? Cuide com os bandidos para roubar o seu celular, sabe? A questão mais ética mesmo. Eu acho que como game design a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso. Não pode ser tão leviano assim, né? E que assim, se ferre o usuário, né? Eu acho que tem uma preocupação, né? O próprio Just Dance que eu citei antes, ele tem lá quando você está esperando a música, ele diz, faz um alongamento aí, faz um aquecimento, relaxa. Então isso é legal, entendeu? É uma preocupação que você tem como projetista. Também a outra questão de experiência que você tem também, que não é só jogo, é a questão da relação com um jogo que você cria. E até uma coisa mais artística mesmo, né? As emoções que passa, o teu envolvimento com a história, com o que está acontecendo ali. Tudo isso, essa questão de estética é legal, né? E vale a pena a gente pensar legal sobre isso como experiência de jogo também. Fora que também tem os ambientes que o jogo cria, né? Você pega um jogo como o WoW, você vê comunidades fora do jogo que fazem microtransações de venda de itens, você faz dicas, recomendações de como ter bom desempenho, de criar grupos para jogar junto, sabe? Isso é legal. E fora também o efeito transmídia, né? Que você tem ali o jogo, tem o livro, tem o filme, tem a história em quadrinhos, sabe? E isso tudo faz parte desse universo que o jogo gerou, né? Olha o Warcraft mesmo, né? Olha quantas coisas tem o Warcraft em termos de transmídia, de boneco, de livros, de filme, sabe? Então é bem bacana. E faz parte dessa experiência toda que o jogo está criando em cima. Estude os princípios de game design que já estão estabelecidos. Sabe aquela coisa de não ficar reinventando a roda? Porque assim, gente, como é que se desenvolve a questão de teoria e prática, né? Você faz umas sucessivas práticas, faz um controle disso, né? Para você perceber padrões. Aí você percebe um padrão e diz assim, olha, tem um padrão aqui que se eu fizer funciona sempre bem, né? E dá certo, né? E aí vira a teoria. E aí a teoria é essa base que se eu sigo, a chance de sucesso é muito maior. Então, aprenda com os princípios de game design, com essas teorias que tem, para que a gente não repita os mesmos erros, que teve gente que já passou por isso e a gente pode muito bem já fazer a boa prática acontecer. Tem várias formas, tem dois que eu vou recomendar para vocês que vocês podem olhar em termos de princípios de game design. O 400 Project, ele tem essa ideia e traz lá vários princípios de game design de várias pessoas que são boas práticas de game design. Então estude esses princípios para você ter clareza quando você for fazer. Inclusive muitos deles
Eu uso no game design na prática, aqueles vídeos que vocês assistem meu jogando e explicando o princípio de game design, uma boa prática aplicada no jogo real. Outra também, gente, é os cards do Shell. Ele tem um aplicativo do Art of Game Design, do livro, que tem lá vários princípios de game design que você inclusive filtra por metodologia, por usuário, por game designer, e aí você consegue ter boas dicas, recomendações por meio de perguntas para que te oriente no desenvolvimento do seu jogo, no seu projeto, para fazer boas práticas. Então, aquela coisa, gente, aprenda esses bons princípios que você vai ganhar muito e aí você vai ter mais consciência do game design que você está fazendo. E aí, para tudo isso, gente, organize o processo de desenvolvimento, né? É importante ter organização em termos de metodologia, né? Que metodologia que vai usar? Muitas vezes a gente não usa uma metodologia pura, gente. A gente mescla com outras metodologias. Eu nunca usei no meu trabalho, gente, metodologia assim pura. Eu sempre adaptei com outros métodos. Porque às vezes a empresa não está totalmente naquela realidade, né? A gente tem que adaptar. Tem que adaptar de acordo com a realidade da empresa. As ferramentas, os assets, as implicações deles em termos de direitos autorais, de dinheiro, de custo, né? Isso é importante a gente avaliar dentro do projeto. A questão de viabilidade técnica também, né, dessas ferramentas, né? Porque às vezes eu vejo jogo que, o cara se fizesse em 2D aqui, teria ficado um jogo bacana e muito bom. Não, mas o cara fez 3D, daí quis usar no 3D e fez uma bela de uma porcaria de modelagem, né, e não ficou bacana, sabe? Então às vezes vale a pena de pensar, eu posso fazer bem feito de um jeito e, entende? De conseguir atingir o resultado, então pense melhor nessa questão, né? Terceirizados também, como é que funciona a terceirização? Como é que vão ser os terceirizados? Como é que vai ser a comunicação com eles? Como é que vai ser passado o briefing para os terceirizados? Como é que eles vão se sentir engajados a ponto de contribuir para o projeto de uma forma bacana? Tudo isso tem que pensar. Os marcos desse projeto que você vai entregar na Scrum, você chama de sprints isso, né? Então tem que ter definido a liderança, como é que vai acontecer, quem vai liderar, o produtor e tal, como é que isso acontece, o cronograma, os custos, ou seja, organiza esse processo, deixa de uma forma que seja produtiva para as pessoas e não que vire um caos, uma bagunça que mais atrapalha do que ajuda. Basicamente é isso, gente. Organização é essencial, principalmente você lidando com um monte de gente. E outra questão, gente, observe e faça post-mortem. Eu falei em outro vídeo recente aí sobre isso e vale a pena fazer o post-mortem para você aprender lições aí para que não repita no outro projeto. E observe isso para melhorar no próximo, para não repetir tudo isso de novo. E as boas práticas a gente vai reaplicar de novo porque deu muito certo. E depois de todas essas recomendações que eu disse para você, gente, eu deixo uma última que eu acho essencial. E é o problema de que todo desenvolvedor iniciante começa e dá esse tiro no pé. Que sabe o que é? Não ser realista. Então, seja realista. Não adianta você querer um MMORPG de cara e querer fazer e tu vai se dar mal. Pense num projeto menor, vai evoluindo, para depois se ganhando bagagem para ir para o médio e grande porte. Não adianta, cara. Primeiro você tem que ter projetos acabados. Não adianta tu ficar fazendo, daí fica esse grande jogo, daí não dá conta, não termina e fica inacabado. Daí vai outro, então não adianta, pense em uma coisa que seja viável, que seja rápida e que você tenha como mostrar o que você é capaz de desenvolver. Então, seja realista, faça duas perguntas. É viável esse projeto? Quem compra esse projeto? Duas perguntas, né? Pensando em comercial, quem compra? E é viável? Dá pra fazer esse projeto acontecer? Ou então, quem é o público-alvo desse jogo que vai fazer uso? Porque às vezes o jogo é gratuito, né? Então, seja realista. Não viaje na maionese. Essa é a última dica que eu dou pra vocês, para que você tenha um bom game design e possa desenvolver aí. Então essas aí são as minhas recomendações para vocês fazerem um bom game design. Eu espero que agregou bastante para vocês. Esse vídeo também está bastante longo, porque eu quero testar esse formato de vídeos mais longos, que é um pedido que muita gente me faz, para fazer vídeo mais longo, porque daí eu aprofundo mais, que eu comento mais coisas. Então tá aí, o pedido, vídeo longo. Então eu espero que você gostou desse vídeo. Se gostou, gente, dá aquele joinha aí, curte, compartilha, se inscreve, caso não seja inscrito aqui no canal, e divulga pra galera, gente, que tem desenvolvimento. E aí também, cara, eu convido você para deixar aqui embaixo as suas recomendações para um bom game design. Deixa aí, contribui também pra gente, que é muito legal ouvir outras visões também de outras pessoas sobre isso. Compartilha, divulga, clica no sininho para receber notificações quando sai vídeo novo e tchau! Até o próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.